O Castelo Infinito de Demon Slayer chegou, já quebrou cada vez mais recordes, mas não sem levantar polêmica, especialmente entre o fandom, entre as pessoas que estão assistindo a este filme, especialmente relacionado a um personagem. Será que o anime está mentindo ou roubando em relação aos poderes da Lua Superior 3, Akaza, que tem um grande destaque neste filme? Ele parecia muito mais fraco na época que ele lutou contra Rengoku, o Hashira da Chama, no Trem Infinito, ou será que o Hashira da Chama que era forte demais? Na verdade, tem mudanças importantíssimas em relação ao mangá que a gente precisa comentar, além de várias outras curiosidades, e todo esse papo se, dessa vez, você deveria sentir pena deste Oni. Se entre todas as luas do vilão Muzan, essa aqui é diferente. Flashback de Akaza justifica o que ele fez com o nosso querido Rengoku. Bora falar sobre a sua construção, curiosidades que não aparecem nesse filme de O Castelo Infinito, e depois comentarmos essa questão dos seus poderes, que aí envolve uma mudança muito importante que só aconteceu no anime, e que talvez cause uma confusão muito grande na cabeça do fandom, e é relevante a gente discutir sobre isso para não sobrarem mais dúvidas. Vem para esse vídeo, se inscreve neste canal para acompanhar mais conteúdos de Demon Slayer, o Castelo Infinito ainda também, além de outros animes e mangás. Na semana que vem a gente já começa a falar sobre lançamentos da próxima temporada, porque tem muita coisa boa chegando já na próxima semana. Mas para isso, não esqueça da sua inscrição e de visitar depois desse vídeo, especialmente se você gosta de Demon Slayer e Akaza, a minha coleção em loja.com.br/Gabi_Xavier. Tem também os cards aqui embaixo com as camisetas, dá pra clicar aí direto pro site pra ver toda a coleção, que tem inclusive lançamento inspirado neste Oni, com estampa na frente, atrás. Vale muito a pena você aproveitar as estampas e as promoções que acontecem sempre, o link vai estar na descrição também. Antes de falarmos dos poderes e mudanças que aconteceram em relação ao mangá, eu queria falar sobre a construção do Akaza, ou melhor, do Hakuji. O passado que você que já assistiu ao Castelo Infinito já viu, mas talvez seja importante a gente discutir um pouquinho mais do que foi evidenciado para mostrar que sim, faz sentido a gente aumentar a importância desse flashback, do filme trabalhar um tempo gigante do vilão, no meio inclusive ou logo no ápice da luta contra os mocinhos, porque aqui a gente vê que os efeitos do primeiro Oni, do Muzan, não afetam unicamente aqueles humanos ou aqueles que são as vítimas, mas entre as luas superiores tem uma delas, por exemplo, que foi utilizada, transformada e, portanto, manipulada no auge da sua tragédia, no auge do seu sofrimento. Uma tragédia que começou desde que ele era novinho. Ele já nasceu num contexto dificílimo e ele foi lidando com uma, duas, três perdas, e o mundo parecia ser um lugar horrível, inóspito, odioso para ele. Então, diferente de todas as outras luas que a gente assistiu, ele sequer escolheu se transformar em Oni, que fosse por covardia, como foi o caso do Kaigaku, que também aparece em Castelo Infinito, ou porque já era um mini psicopatinha, como era o caso do Douma. Akaza não, ele era uma figura diferente. Agressivo? Sim. Delinquente? Com motivos. Um grande criminoso que ceifou diversas, dezenas de vidas logo antes de ser transformado em Oni, antes de virar um monstro de fato? Sim. Mas é tão simples você analisar este vilão assim e jamais o desculpar pelo que ele fez contra Rengoku? Você consegue julgar Hakuji pelo que Akaza fez? Se tudo foi roubado dele, inclusive suas próprias memórias? Para comentar sobre isso, e no final a gente fala sobre poderes, porque essa parte é ainda mais polêmica e grande parte do fandom desconhece. Vamos lá. Primeiro, Akaza, ele era uma Lua Superior 3, foi transformado diretamente pelo Muzan no momento em que ele tinha perdido tudo. Tinha perdido seu pai, sua amada, seu mestre, sua promessa de futuro e a esperança de que a vida poderia ser mais fácil e bonita como jamais tinha sido desde que ele nasceu. Ele foi transformado e o seu próprio nome modificado. Akaza ou Akaza é um nome que veio do próprio Muzan, até onde a gente sabe. Um nome que, inclusive, quando você analisa os kanjis, ele já escondia oficialmente a visão da própria autora que este Oni não era exatamente uma figura ruim, não por essência. Se você analisar os kanjis da palavra Akaza separadamente, A denota um ser gentil, gentil,
bondoso entre seus significados. O Ka tem também entre seus significados a palavra caverna ou cerca, uma prisão. Juntando isso, você vê que no próprio nome do Akasa você tem o significado oficial de ser um ser gentil, ou como ele tinha no significado de Hakuji, um cão de guarda, um cão gentil, alguém que por essência era bondoso e protegia e que estava aprisionado agora. E de fato ele estava. No momento da sua transformação, ele perdeu as memórias. Talvez porque nas próprias transformações de Oni seja natural que os Onis em geral percam a memória, pelo menos no momento logo posterior à transformação de todo o seu passado. Vários deles mantêm essa ignorância, a amnésia por toda a transformação, se não houver algum gatilho que traga essas lembranças de volta, ou a lembrança pode voltar depois. No caso do Douma, a Lua Superior 2, ele mantinha as memórias do seu passado, e isso era indiferente porque ele já era um psicopata terrível antes, continuou como uma Lua Superior. O Akasa não. Ele não lembrava do passado e talvez para ele existisse também uma vontade inconsciente de esquecer. Esquecer não apenas a dor, o que ele perdeu, mas também aquela memória de ser frágil e fraco e falho demais para não ter conseguido proteger exatamente tudo que ele já amou em vida. Então essa amnésia que já acontecia na transformação dos Onis, para ele era inclusive conveniente. Mas isso não significa que ele era culpado por tudo que aconteceu depois. Mas e antes, as pessoas diriam? Ele já era um agressivo, ele já roubava, ele já batia. Então você não consegue dizer que Hakuji, que era o seu nome de batismo como ser humano, já era um ser ruim? Será mesmo? Hakuji nasceu na era Edo, na era em que começou o Shogunato. E mesmo com o início do Shogunato Tokugawa nesta era no Japão, em que as batalhas, a rivalidade, a grande violência diminuiu em escala, foi um período de unificação do país com o próprio Shogun, ainda assim era um período de muitas diferenças sociais. Então, se ele nasceu pobre e o seu pai tinha uma doença que demandava cuidados, nutrição adequada e remédio caro, o que ele podia fazer se não tentar adquirir esse dinheiro de alguma forma para conseguir salvar o pai? Só os próprios cuidados do pai, qualquer um que lidou com uma pessoa realmente doente em casa, sabe o quanto isso é exaustivo, não apenas fisicamente, pensando que ele era uma criança, inclusive, quanto psicologicamente também. E ele lidava desta forma com seu pai, cheio de afeto, cheio de gratidão, cheio de amor. Só que a sociedade era zero acolhedora com a situação em que ele vivia. Um trabalho comum, como ele conseguiria naquelas condições, fica claro nessa história que não cobriria os gastos suficientes para conseguir cuidar do seu pai minimamente. Pensando que mesmo roubando, ele não conseguia deixar o pai nutrido. As costelas apareciam, a coluna aparecia, ele estava cadavérico. E toda vez, sendo criança, que ele era preso, ele ia sendo marcado no braço, até chegar no ponto que ele apanhava tanto e continuava sendo tão rebelde, respondendo, que continuaria fazendo porque ele tinha um ímpeto de salvar o seu pai. Então aquilo para ele, tanto faz, as consequências fossem quais fossem, perdesse os dois braços, ele continuaria roubando, não porque ele quer, mas porque ele desejava salvar o pai, que ainda assim nada mudava a essência dele, que era de proteção. Ele tinha uma raiva assim dentro de si, mas era uma raiva do mundo que já era cruel com ele, do mundo que não abraçava ele e o seu pai, que não cuidava, que não ajudava, não tinha uma mão que estendia ajuda. Então ele precisava se virar. E a linguagem que ele aprendeu desde cedo foi da violência, da raiva, da agressão. Não é a linguagem que provavelmente eu teria, embora eu nunca tenha passado por esse tipo de situação. Talvez você que está assistindo não teria também, mas dá para entender, dá para justificar a situação em que ele estava envolvido. E o pai tira a vida para que o filho não fosse condenado, inclusive eternamente, de forma permanente para o resto da vida. E ele tirando a própria vida, por mais que ele tivesse deixado um desejo do filho buscar uma redenção, buscar um futuro melhor, buscar ser feliz, agora que ele não tinha mais o peso, o fardo de conseguir cuidar do pai, ou seja, pare de roubar, ainda assim, aquilo produziu uma ferida gigantesca no garoto, que perdeu tudo que ele tinha e o seu propósito também. Então o que lhe sobrou? A raiva, de novo a raiva do mundo, até o momento em que ele é recrutado pelo Keizo, que tinha um dojo que ensinava uma arte marcial que usava apenas os punhos, que era bem o estilo que o próprio Akaza já tinha, e que através desta arte, desta luta, ensinou também disciplina, ensinou paciência. E no convívio com ele, com a Kyoki, que também tinha ali problemas de saúde, ele aprendeu amor.
ele aprendeu empatia, ele começou a se sentir numa família. Uma família que não julgou quem ele era, que enxergou o quanto ele tinha de bom por trás daquilo tudo e inserido num contexto mais amável, ele não precisava mais liberar essa agressividade tão grande que ele tinha por impulso, por defesa, até o ponto em que ele inclusive se viu amado, em que ele vislumbrou e para ele foi dito o possível futuro de casar, de estar com aquela que ele não só cuidou também, mas que ele nutriu sentimentos e amou e foi amado de volta. E de repente tudo isso, ele se sentindo finalmente capaz e merecedor de felicidade que ele nunca sentiu a vida toda em 18 anos. Quando ele vai desabafar isso com o túmulo do seu pai, ele volta e ele perdeu de novo. E perdeu por quê? Porque as pessoas são mesquinhas, porque as pessoas elas cortam o caminho para conseguirem o que queriam. E as pessoas foram e envenenaram quem ele amava porque simplesmente não conseguiriam vencer o Akaza e o seu mestre para conseguir pegar aquele dojo. Fazia sentido ele ir contra o outro dojo e acabar com 60 e tantas pessoas, mesmo aqueles que eventualmente não estavam envolvidos de forma direta com o que aconteceu, matar de forma brutal com as próprias mãos, sem conferir se alguns daqueles mereciam ou não? Talvez todos tenham participado, talvez não, ele não queria saber. E sim, é uma atitude cruel, uma atitude dramática, uma atitude exagerada, mas talvez se fosse um personagem que você acompanha há muito tempo, alguém que fosse o próprio protagonista, e teoricamente o mocinho que foi injustiçado, que perdeu toda a família, você também torceria pela sua vingança. Isso aconteceu em vários outros animes que as pessoas, inclusive em proporções maiores, milhares de vezes maiores, torceram pelo cara que estava se vingando. Attack on Titan, por exemplo, que eu falei pra caramba nesse canal. É condenável o que ele fez com os próprios punhos, não deixando nas mãos da justiça, que na época podia ser inclusive bem falha? Sim, mas é justificável? Dá pra entender no mínimo? Dá. E ele estava em desespero, sabe por quê? Ele não se importava se ele estava condenando a própria alma. Ele não se importava se ele estava condenando a própria vida, a própria existência. Porque no único momento em que ele finalmente teve esperança, tudo foi roubado dele de novo. E ele não só odiou as pessoas fracas que cortavam o caminho usando um veneno ao invés de lutar, mas ele também se sentiu fraco. Nesse momento, o Akaza, ou Hakuji na verdade, ele não estava lutando simplesmente por odiar a fraqueza dos outros, ele odiava especialmente a sua fraqueza. Desde o início, o maior ódio dele era contra si mesmo, porque ele se sentia impotente de não conseguir salvar o pai, de não ter conseguido salvar a mulher que ele amava e o pai dela, que ele também considerava família. A pessoa que o salvou, inclusive. Ele se odiava porque não pôde manter a promessa que ele fez para Kyoki. Ele se odiava porque não adiantava bater, matar, acabar com milhares de pessoas que fosse. Ele ainda sentiria a mesma culpa. Ele ainda sentiria a mesma dor e a mesma falta. No momento em que o Muzan o encontra achando que era um ataque de um Oni e ele descobre um ser humano e enfia o pulso na cabeça do Hakuji, ali ele simplesmente fala: eu não me importo, faz o que você quiser. E o Muzan o transforma sabendo do potencial do próprio Hakuji, e o Hakuji realmente, o corpo aceita a transformação, mas de novo, esquecer o que passou era muito mais fácil. Mas o seu corpo não esquece 100%. Um pouco daquilo estava aprisionado na sua caverna. O ser gentil, que só queria ser amado, ser feliz e não ter mais motivos para lutar dessa maneira violenta, ele estava ali aprisionado, e um pouco do Hakuji escapava pelo Akaza. As cores do próprio Akaza eram as cores do kimono de Kyoki. Aquele símbolo que surge embaixo do Akaza quando ele começa a lutar é um floco de neve que você vê no pingente do cabelo da Kyoki. Os golpes do Akaza, como todo mundo já tem falado nas redes sociais, tem nome de fogos de artifício, que lembram a promessa dele com Kyoki de assistir os fogos de artifício. É um vínculo dos dois, uma memória afetiva que ficou, mesmo quando ele esqueceu, tudo. E ele queria se tornar mais forte, mais forte, mais forte, porque desde o início ele queria ser mais forte para salvar quem ele amava. E ainda assim, ele não conseguiu. Não ser o mais forte de todos, salvar quem ele queria. E aí ele vira esse ser altamente destrutivo, mas que na verdade ele estava sempre se destruindo cada vez mais, mesmo que ele não se lembrasse. Então o resgate do Hakuji, das memórias, tudo isso trouxe de volta a culpa, a dor,
o ódio de si mesmo, por isso é forte e simbólico que ele se golpeasse no fim para acabar consigo, quando o próprio Hashira da Água e o Tanjiro não conseguiam eliminá-lo de vez. Mas era importante, porque desde o início, tudo o que ele passou, logo antes e depois da sua transformação, estava conectado ao fato dele se condenar, das suas próprias dores. Então a sua própria redenção e derrota tinha que vir dentro de si mesmo. Então é muito bonito o arco dele. O Hakuji não teve um passado simplório. E analisar o Akaza Oni apenas como um Oni é muito simples. Sim, como um Oni, ele matou centenas de pessoas. Ele recrutou vários outros Onis. Ele foi terrível. Como Oni, ele é 100% condenável. Mas quando a gente fala do seu passado e que a gente chorou, a gente não estava chorando por Akasa, era por Hakuji. Por mais que Akasa ainda fosse aquele Oni que recebeu uma licença especial do Muzan, mesmo que Muzan não concordasse, para que ele não atacasse mulheres. Jamais. Mesmo que Akasa fosse um Oni que não admirasse Muzan, apenas respeitava ali o senso de hierarquia, porque ele tinha esse senso de respeito de hierarquia, inclusive como Hakuji, e só. Ainda que ele detestasse Douma, especialmente porque era um Oni que atacava sobretudo mulheres. Ainda assim, sim, Akasa era um Oni, a Lua Superior 3, e como Oni, ele seria condenado inclusive no pós-vida. Ele foi simbolicamente ali pro inferno, inclusive junto com Kyoki, que foi junto dele, pra ficarem juntos no pós-vida finalmente. Mas não dá pra você condenar alguém que chorou por ele porque ele acabou com o Rengoku e com tantos outros. Porque, de novo, Hakuji é uma coisa, Akasa é outra. Figuras que acabam transparecendo uma coisa um no outro, a agressividade do Oni no ser humano, a gentileza do ser humano no Oni, sim, mas foram figuras separadas totalmente no momento da transformação. Transformação é essa que só aconteceu quando Hakuji já tinha desistido de tudo, principalmente de si mesmo. Agora, Akasa, ele era um Oni realmente forte, que justificaria uma luta tão grande, inclusive contra Hashira da Água, que sem dúvidas é um dos mais fortes dos Hashira, inclusive também contra Tanjiro, utilizando uma cada vez mais bem aplicada Hinokami Kagura, entrando no mundo transparente, conseguindo enxergar para além do que os olhos podem ver. Como que este cara, que teve trabalho no filme Mugen Train contra o Hashira das Chamas, que não era o top 5, vamos falar aqui bem claramente, em tese, dos próprios pilares, como que ele lá quase foi derrotado, fugiu desesperado quando o sol estava chegando, como que ele lutou tão dificilmente e tão paro a paro, ou melhor, tão forte, e ainda nem seria derrotado pelos próprios Hashira da Água, Gyu e Tanjiro, se não fosse a sua própria vontade de se acabar. O cara basicamente não seria derrotado. A cabeça foi cortada, ele botou de volta, ele se recompunha, nada derrotava o Oni número 3. Como que isso acontece se o cara foi praticamente fatiado pelo Rengoku? Então, caso vocês não saibam, isso foi uma coisa que aconteceu no filme. E faz sentido, já que era o ápice, né, o desfecho ali final, o clímax final do Mugen Train, que era um arco curto, que foi lançado em cinema pela primeira vez no contexto de filmes de Demon Slayer que foram acontecendo depois, e a primeira apresentação oficial e mais extensa de um Hashira, o Hashira das Chamas, Rengoku, e ele era o grande destaque junto dos outros protagonistas da história, né, dos mais jovenzinhos. Ele era o mais forte. Se você pega como no mangá e mostra exatamente como foi nas páginas aquele clímax, por mais que eu ache legal, tá, e essa quebra de expectativas que você espera o cara sendo muito bom e ele, pá, é basicamente humilhado, acho isso bem interessante, ainda assim, é um pouco complicado, né? Você fazer isso num filme que a galera tá esperando momentos épicos. Então o anime, ele estendeu a luta. O anime deu uma dificultada pro Akasa para que a luta durasse mais tempo, que fosse mais emocionante, sobe a trilha e você não sabe tão bem, Rengoku vai ganhar? Akasa vai ganhar? Caramba, Rengoku perdeu, mas ele deu trabalho pro Akasa. Se não fosse ali, ele conseguindo fugir de última hora, ele teve dificuldade, inclusive, para se regenerar, ficou todo picotado. Não foi assim no mangá. No mangá, chega Akasa, enviado por Muzan, porque ele era o mais próximo do que estava acontecendo no trem. Ele foi enviado para, inclusive, acabar com todos os exterminadores. Quando ele chega lá, tinha o Rengoku. Ele vê no Rengoku uma aura quase suprema de batalha. Ele convida Rengoku para entrar pro grupo de Onis, porque ele tá tentando sempre recrutar seres mais fortes. Ele admira pessoas fortes e ele detesta quem é fraco, porque, de novo, ó, inconscientemente, ele se detesta porque ele se via como fraco e falho. E aí, Rengoku não aceita, ele começa a lutar, despreza ali o Tanjiro, que era o fracote do lugar, ignora esse cara, não sei o quê. Só que na luta,
dá 2 golpezinhos, o Rengoku vai pra cima e quando você olha, o Rengoku já tá com costela perfurada, o olho acabado, tudo quebrado, ele tá destroçado, rápido, numa única troca de golpes. E o Akaza tá assim, ó, inteirinho. Já foi picotado, já se reconstituiu, já se regenerou, tal como vimos no Castelo Infinito ele fazendo super rápido, e você nem vê acontecer. E o Rengoku já tá podre. Assim, ó, pouquíssimos quadros e ele já está podre. Ainda assim, ele lembra da mãe, lembra da vontade de ser cada vez mais forte, ele vai até seu último instante, heroicamente, de maneira linda, como a gente sabe que era a essência de Rengoku, pra derrotar a Akaza, e ele não derrota. Ele consegue, na verdade, se aproximar de Akaza, porque o Akaza, ele enfia o punho na barriga do Rengoku, e quando ele faz isso, o Rengoku estava próximo o suficiente, ele tira forças realmente que não sabemos da onde, para tentar cortar o pescoço do Akaza, que ele não consegue, mas segurar o Akaza ali para ele não conseguir sair, porque o sol tá vindo. Então o desespero do Akaza no mangá, na verdade, era caramba, eu tenho que tirar aqui meu braço, que tá preso, esse cara aqui tá com força não sei da onde, e o sol tá nascendo. E era isso. Ele arranca o braço no desespero, não porque ele tinha medo do Rengoku, mas porque ele tinha medo de ser eliminado pelo sol. Isso ele não queria. Mas isso não significa que o Rengoku foi um adversário forte. Não foi. Então faz sentido que, neste momento, a Lua Superior 3 dê trabalho para esses dois. Pro Hashira da Água e pro Tanjiro. Mas é só. Pro Rengoku, ele deu trabalho tanto que foi rápido demais. O filme, ele espetacularizou, gerou esse problema, né, das pessoas acharem que, caramba, o cara ficou muito mais forte do nada, ou o Hashira da Chama era o mais forte de todos. Não foi bem assim. O Hashira das Chamas, ele era forte, sem dúvidas, ele era um Hashira, mas ele não era mais forte que Tomioka Gyu, até onde a gente sabe, muito menos um Tomioka Gyu com marca ali despertada, que o Rengoku, infelizmente, até desconhecia, nem sabia da existência da marca e não despertou até o momento em que ele foi embora. A Lua Superior 3 era um Oni forte demais. Pensando que o Muzan ainda deu um upgrade em todo mundo antes da batalha final, sim, possivelmente ele estava mais forte ali. Mas não é porque ele teve uma discrepância de poderes do nada. É porque é o filme que trouxe essa mudancinha na animação pra dar uma emoção a mais em quem estava assistindo. No mangá, a Akaza derrotou o Rengoku bem fácil. Espero que fique aí essa explicação para as pessoas não acharem que foi uma coisa inconstante ou, como diria, incoerente do Akaza ser tão forte no filme e basicamente impossível quase de ser derrotado. É uma Lua Superior. Como Lua Superior, ele daria trabalho pra caramba e ele realmente deu e faz sentido. Pelo menos na história, originalmente, faz bastante sentido. Se você não tinha entendido isso ou se você está aqui para falar mal de Akaza, deixe seus comentários com toda tranquilidade, concordando ou discordando de mim, acrescente mais curiosidades ou comentários sobre este personagem, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixar esse like se você não esqueceu, ó, dá o teu golpe neste like para que este vídeo também seja cada vez mais compartilhado e você receba as notificações dos próximos que vêm por aí. A gente se vê então, espero eu que você já tenha se inscrito em todos os próximos vídeos deste canal. Tchau, tchau!